Mas uma coisa que é muito sagrada lá é o respeito às diferenças. É uma grande mudança de visão, de forma de ver. Porque a maioria das religiões acostumou a ver o outro como alguém a ser salvo, a ver os outros como alguém que precisa de ajuda para tirar ele de alguma coisa e trazer para algo melhor, né? Sejam bem-vindos, caminhantes, ao programa de hoje. Sejam bem-vindos ao programa Ser Humano, um programa do Canal B TV. Eu sou Márcio Martins e hoje eu recebo aqui com muito orgulho, com muita honra, com muito amor, com muito respeito, um amigo, um irmão, meu irmão de caminhada. E eu costumo dizer que os destinos eles não se entrelaçam por acaso. Eles se entrelaçam porque, de alguma forma, eles já estavam traçados. E, obviamente, nossos destinos já estavam traçados. Esse momento onde nós nos encontramos, enquanto irmãos de caminhada, já estava escrito na história. E, ao nos encontrarmos, simplesmente, naquele momento, colocamos em prática o que a divindade já prenunciava antecipadamente. Então, é um prazer imenso te ter aqui. Pô, uma grande honra para mim poder estar contigo aqui como meu convidado e pertencente e participando desse programa. Como já falamos alguma vez, esse projeto é um projeto sagrado, não só para o Canal B TV, para vocês, mas para mim também. E é uma honra para mim poder estar aqui conduzindo esse programa, da mesma forma que é uma honra e fico muito agradecido que tu esteja aqui pertencente, participando e entregando a tua energia e toda a tua sapiência. Muito obrigado, meu irmão, primeiramente, pelo convite, de estar aqui nesse projeto que a gente sabe que é tão importante para o nosso Canal B, para ti, para o que a gente quer transformar no mundo, transformar na sociedade. Fico muito feliz de estar aqui participando desse teu momento, dessa caminhada que junto com nós no Canal B é o ser humano. Eu tenho acompanhado as gravações, os temas, as reflexões e, como tu disse, nada é por acaso. Tudo faz parte dessa grande sinfonia a qual nós nos conectamos em algum momento e agora estamos cada vez mais dançando essa música divina junto. Fico muito feliz de estar aqui. Boa tarde aos caminhantes do nosso Canal B que estão nos acompanhando há muito tempo. E para quem está acostumado a ver o Edu e eu no lado B, então, bem-vindo ao Ser Humano agora, com muito mais conteúdo. Fico muito feliz aqui do Marcinho estar junto com nós no Canal B, levando esse conhecimento para mais pessoas, né, que a gente sabe que é algo muito raro. Então, parabéns pelo Ser Humano e que venham muito mais temporadas pela frente. Com certeza virão. E vamos lá, então, vamos abrir esse episódio com a pergunta, aquela que eu costumo fazer e que, obviamente, sempre traz uma reflexão profunda e que, obviamente, é o tema do nosso programa Ser Humano, que é, Janu, o que é o ser humano para ti? Quando essa frase, essa palavra, esse conceito, ser humano, chega até a tua mente, ao teu coração, o que isso significa? Pois é. Como a gente sabe que é tema do programa, essa pergunta, eu fiz questão de não pensar muito sobre, para sentir, como tu falou, o que toca para mim esse termo, esse símbolo que é a palavra ser humano. E realmente, refletindo aqui, para mim, é um pouco complexo conceituar, porque é uma expressão que ela quase não tem fronteiras, na minha visão. Então,
Mas se eu puder botar em um outro símbolo também, eu diria que o ser humano é um grande fenômeno da existência. É algo que nós e o divino, nós e Deus, estamos descobrindo o que é. O que é esse grande fenômeno, porque nós somos corpos, somos também animal, somos aquele ser que evoluiu por muitas eras, por muitas décadas, esse nosso corpo que é uma complexidade e um milagre da existência, da criação. Ao mesmo tempo, nós somos emoções, né? Somos essa coisa de ver a vida por esse prisma, por ver pelo olhar artístico das coisas, que está além do animal. O animal pensa em se reproduzir, pensa em se alimentar, pensa em sobreviver, né? E ter um abrigo. Mas quando a gente vai para essa dimensão do coração, como tu disse, a gente já quer inspirar mais coisas, quer ver a arte transcender o corpo, quer se emocionar, quer amar, quer construir comunidades, quer construir parcerias, né? A gente também é isso, a gente é essas duas coisas. E na minha visão ainda nós somos esse terceiro passo, que talvez é o que significa a palavra ser antes do humano, né? Que é essa transcendência, esse além, essa falta de fronteira que a existência está descobrindo que é o ser humano, que é nós estamos nesse passo de descobrir isso, nós somos a ponte para o que está além. Então a minha vida é um pouco disso, essa descoberta do que é essa palavra ser humano. Mas se eu pudesse resumir isso, é um grande fenômeno da existência. Coisa linda demais. E eu acho que para mim faz muito sentido tudo isso, porque eu acredito que o ser humano que se engessa a uma frase que o explica, ele naturalmente se torna refém da própria frase que o explicou. Então, a partir do momento que ele se permite estar em expansão, ele não está mais refém daquilo, ele alcança... Por um teto sobre aquilo. Né? Exato. E o conceito muitas vezes é isso, tu não pode passar porque... Porque tu mesmo conceituou, aceitou o conceituado. E quando tu olha para esse prisma de uma forma diferente, com expansão e abertura, com frestas pelo menos, onde a luz desse ser se expande, é diferente, porque na realidade eu acho que o ser humano ele é bem isso, ele é uma luz que possibilita que toda a fresta onde ele possa passar, ele se expande. E naturalmente eu acho e acredito que o ser para o ser, como o ser para o mundo, ele é essa luz, né? Como diz Rumi, como diz, quem mais que tu me disse lá, que a dor é a possibilidade, que eu comentei um dia, que a dor é a possibilidade, é por onde passa a fresta da alma. Tu me comentou, eu comentei que era Rumi, e tu me falaste um outro autor, que a gente gosta bastante. Râmara... Não... das poesias. Khalil Gibran. Khalil Gibran. Então, então, como foi trazido por esses poetas do mundo e da vida e poetas que através da sua poesia expressavam o conceito do ser, né? Só para as pessoas buscarem, né? No livro O Profeta de Khalil Gibran. Profeta de Khalil Gibran. Que eu te falei, exatamente. A dor, ela abre espaço para o novo vir e a gente enxerga muitas vezes a dor física, inclusive, como limitante, mas ela abre espaço para outros sentimentos virem, outras dimensões virem. Isso, e esse é um conceito de Khalil e o Rumi traz o contexto similar, mas ele fala que a dor, ela é um grande mestre, né? Um grande educador e um grande ensinador, porque através da dor, ela serve como se fosse uma fresta por onde passa a luz da alma, que é bem o conceito que traz Rumi. Contudo, e é o que eu vejo no ser humano. Então, o ser humano que consegue perceber isso é um ser em evolução. É esse ser transcendendo seus medos, seus receios e saindo da caixa e entrando naquilo que é um tanto quanto, talvez até inclusive incognoscível. Por quê? Porque aquilo que está dentro do que é cognitivo, ele é limitante. O que é incognoscível é aquilo que está aberto. Pertence à dimensão do pensamento. E é sempre parte do passado, sempre vai ser limitante. Sempre vai ser limitante, porque está lá no arquivo que já foi fechado, guardado e arquivado literalmente. A gente brinca com a IA, né? A IA é uma excelente ferramenta, mas ela sempre vai ser limitada por lidar com o conhecido e o desconhecido. E o novo, né? E o mistério, entende? Aquilo que eu ainda não sei, não conheço. E isso é interessante porque o ser humano, verdadeiro ser humano, é aquele que sai dessa caixa daquilo que ele conhece.
é aquele que consegue entrar no mundo desconhecido, é aquele que consegue perceber que o ser da sua essência, ele está definitivamente, esse ser, calçado naquilo que eu ainda não conheço. Porque aí é o ser humano. Porque o contrário disso é só uma mente pensante. É uma ideia, né? Uma ideia. Uma ideia que tu fixou na tua cabeça. Exato, uma ideia Pronto, isolada, morta, fechada. Né? Porque o que está vivo está em constante mudança, está em constante expansão. Isso é um fenômeno. E esse é o ponto onde eu ia chegar. E aí congrui com a linguística que tu usaste anteriormente, que é o fenômeno. E o ser humano é esse fenômeno. Mas ele só é esse fenômeno, o ser humano, quando ele se permite ser esse ser. Porque, caso contrário, ele se preocupa em ser humano. Porque enquanto ele olha mais para o humano do que para o ser, ele no humano enxerga o físico, no humano enxerga a carne, a matéria. E quando ele enxerga só a matéria do humano, ele do lado de fora também só enxerga a matéria das coisas. Porque, na realidade, o mesmo ser que consegue perceber em si o fenômeno, também enxerga o fenômeno da natureza, dos animais, dos elementos. Consegue se sentir parte. Né? E aí ele pertence, né? Ele participa, ele é todo. Então, nossa, faz muito sentido o contexto do ser humano como um fenômeno, sabe? Porque se nós pararmos para analisar o conceito até do próprio Big Bang, vou pegar essa linguística, né? Poderia ser qualquer outra nomenclatura, mas a explosão constante que gera tudo. Se nós pensarmos em um planeta como o Sol, ele é um eterno Big Bang. Uhum. Está o tempo inteiro explodindo e gerando esse calor e essa luz. E o ser humano é isso. Se nós olharmos para dentro do ser, o ser humano é esse planeta em um ser, composto em um ser. Por isso é um fenômeno lindo, que a grande maior parte das pessoas para de olhar para si e só fica olhando para o lado de fora. Então, eu acho que essa palavra fenômeno, apesar de a gente entender que ainda assim também talvez ela seja limitante, mas quando se fala de fenômeno também é aberto, porque o que é um fenômeno, afinal de contas. Mas eu acho que ela fala muito, sabe, para mim, e pelo menos para mim, conversa muito e me conta muito sobre o que é o ser humano. E aí me enxergo muito nesse fenômeno e me aceito como tal, para poder assim viver. Então, para mim faz muito sentido. Antes de nós adentrarmos a mais, eu quero trazer aqui uma pequena poesia que eu fiz, que eu quero contar para vocês essa poesia, e vai ser só como se fosse um conto, e depois ver se faz sentido para você caminhante, ver se faz sentido para ti, o que eu aqui trouxe. E eu tenho uma parte dessa poesia aqui que ela já vai, talvez depois do programa a gente possa discutir ela no que nós falamos anteriormente. Mas vamos lá, é assim, sobre alguns valores, eu vou falar primariamente aqui sobre a justiça. Justiça é o sopro do equilíbrio. É o fio invisível que harmoniza a balança da vida. Ela não veste a máscara da vingança, essa parte é importante, nem o peso da rigidez cega, mas a leveza da equidade que reconhece em cada ser o mesmo direito de existir. Não é sobre direitos iguais, literalmente, mas o direito da existência. A justiça é quando o coração pulsa, compassado com o todo, sem excessos, sem falta, apenas inteireza. O respeito. O respeito é o olhar que vê o outro como legítimo, sem julgamento. É a escuta que acolhe antes de julgar. É a ponte que une diferenças e sustenta a paz. Respeitar é reconhecer a história que o outro carrega. É não impor, mas oferecer espaço. É compreender que cada vida é um universo que merece dignidade. Falamos sobre isso até então também. Quando a justiça habita o coração e o respeito floresce em cada relação, o ser humano se revela inteiro. Justo na ação, digno no olhar, um reflexo do todo em harmonia com o caminhar. Fez sentido para você? Fez sentido para ti? Olha, com certeza depois do programa nós vamos fazer uma janta aqui, né?
Para quem não está começando a nos acompanhar agora, nós estamos na montanha. Já fizemos um programa aqui. Um dia é um espaço que nós temos na Serra Gaúcha. E muita gente se reúne aqui para refletir sobre esses temas profundos e falar da espiritualidade, falar da vida. Primeiro, toda ela é muito bonita, parabéns, Bruno. É uma coisa que a gente sempre viu tu fazer, poesia, viu a tua habilidade de fazer. E é uma arte, como é o ser humano. É muito bonito e muito profundo. Nós iremos adentrar depois do programa, com certeza, cada uma delas. Legal demais. Eu fico muito feliz em ver coisas que muitas vezes são distorcidas pela sociedade, né? Como é a palavra. As palavras são muito fáceis de distorcer, né? Podem ser usadas como uma espada. Serve talvez para abrir uma trincheira, serve para cortar um alimento, mas pode servir para ferir outro ser humano. Então as palavras têm esse poder. São duas palavras muito contaminadas pelo condicionamento de interesses, sejam eles em sistemas financeiros, sistemas políticos ou sistemas religiosos. Mas que de fato elas representam algo que é, na minha visão, natural para o ser humano. Tanto a busca pela justiça, por aquilo que é equânime para a comunidade, para as pessoas, tanto quanto o respeito. Mas antes de nós falar dessas coisas, eu queria entender por que tu trouxe para o nosso programa essa poesia e esses dois valores, que eu sei que também são importantes para ti. Legal demais. Bom, primeiro que o respeito para mim também é muito importante, mas acima de tudo, porque eu enxergo o respeito muito presente na tua vida, e eu acho que sempre foi algo que, muito provavelmente, um dos fatores já de correlação entre nós tem a ver com esse valor, que é o valor respeito. Para mim ele é muito importante, e como eu cito na poesia, eu entendo que o respeito está onde se delimita o espaço de um para o espaço de outro. O espaço, por vezes, mental, visual, o espaço emocional. Mas quando eu sou um indivíduo respeitoso, eu não só peço respeito ao espaço que é meu, mas também oferto o direito do espaço do outro. E isso me faz respeitoso. E isso sempre foi algo que eu percebi em ti. Ou seja, sempre muito claro para mim o respeito, e por isso fiz questão de trazer isso, fiz questão de comentar, pois percebo que esse valor é um valor que é muito presente na tua vida, bem como também, naturalmente, o valor justiça. Eu te enxergo como um indivíduo muito justo. Para mim, a justiça é algo admirável. Eu sempre te admirei, e eu acho que assim, um dos grandes fatores que foi muito presente na nossa relação, enquanto conceito de admiração, porque eu acho que um relacionamento, para dar certo, ele tem que ter essa admiração. Se não há admiração, há desrespeito por conseguinte também. Então eu sempre te admirei muito, e alguns valores que para mim permeiam esses são respeito, justiça e verdade. E eu acho que eles conversam muito um com o outro, entende? Então, para mim, assim, verdade enquanto honestidade e sinceridade dentro de conceito de valores humanos. Então eu sempre te achei um indivíduo muito sincero, muito de falar o que tu pensa, e às vezes isso magoa, dói para quem ouve, mas por outro lado a gente percebe a verdade da tua essência, ou seja, o que é quase que uma obrigatoriedade tua, porque se assim não fosse, tu te sentiria uma falsidade. Então eu acho que a exposição desse conceito para ti vem através da tua justiça. Seria injusto que tu não fosse sincero com as pessoas. Então por isso muitas vezes, como eu citei anteriormente, as pessoas até vai doer, né, de ouvir isso que ele vem para me dizer, mas da tua parte é assim, eu sei que vai doer, e dói em mim também, né, porque quem é sincero sente a dor, mas quem é justo não permite que o medo da dor da sinceridade não permita que o outro tenha acesso àquela justiça. Sabe que ela vai quebrar o velho e permite o novo, e vai doer quebrar o velho. E vai doer. Então eu sempre enxerguei em ti claramente, em todos os teus comportamentos, em toda a tua relação, e eu mesmo já vivi muito a tua justiça, a tua sinceridade, honestidade, o teu respeito, né? Tanto quanto a oferta do respeito, que é muito notório, mas também da exigência do mesmo. E óbvio que também senti da mesma forma essa dor. Mas por saber que isso era algo muito essencial teu e verdadeiro, então em momento algum essa dor se tornou uma dor que gerou mágoa, muito antes pelo contrário. Foi uma dor... Transformou em amor. Porque eu percebia que tinha amor, primariamente, e segundo, porque eu olhei para essa dor como o Rumi traz, ou o Gibran, no sentido de, se está doendo,
tem algo que isso conversa comigo. O que isso me diz? Entende? Então eu sempre trouxe, a posterior a esta dor, a gratidão porque quem faz algo para dizer para o outro o que está nele que não é legal, primariamente ele tem que transcender ali o medo da não aceitação, ele tem que transcender a busca da harmonização a qualquer custo, entende? E tipo... E o valor justiça pode ser facilmente confundido com isso, né? Harmonizar a qualquer custo, não, às vezes pode estar sendo injusto com a situação, com aquela cultura, com aquele momento, né? É um exercício de consciência. Total, e é interessante porque muitas pessoas, na busca da harmonia, acabam não ajudando o outro. Porque muitas vezes ajudar não é só simplesmente ofertar o que a pessoa acha que precisa. Porque tem um conceito que eu prego muito e que para mim faz muito sentido, que é o seguinte: tem coisas que o ser humano quer e tem coisas que ele precisa. E, infelizmente, a grande maior parte das vezes, o que ele acha, o que quer, não é o que ele precisa. E quando tu fala isso, quando eu concordo contigo, a gente não fala olhando de fora, de quem já experienciou, que muitas vezes nem tudo que eu queria era o que eu precisava naquele momento. Então, para mim, esses valores vieram baseados no que eu te conheço, no que eu entendo que faz muito sentido, e são valores que eu acho primordiais, né? Se a gente for lá no livro A República de Sócrates, é um valor que é muito trabalhado aí dentro, né? A base do livro, e que realmente muitos filósofos e que muitas pessoas estudaram esse valor, porque é um valor poderoso, não querendo aqui minorizar os outros, mas é um valor que tem que ter muita coragem para usar. E eu te vejo com essa. Obrigado, meu irmão. Talvez para quem está acostumado a me ver no lado B, eu geralmente trago outros valores para a gente falar, né? Sobre liberdade, sobre amor, porque principalmente esses dois valores estão muito mais ligados à minha dimensão social, a dimensão que eu tenho muitas vezes nos negócios, na família, né? E no lado B eu sempre tento trazer o meu lado espiritual, né? Então eu fico feliz de ter a oportunidade de falar também, apesar de saber que muitas vezes tratar desses assuntos mais comunitários, digamos assim, que não são tão subjetivos, né? Muitas vezes pode causar discordância, pode causar essa espécie de dor, principalmente psicológica, em algumas pessoas que se agarram aos seus conceitos e não querem ouvir outras formas de se ver, né? Mas no que tu está contando ali, eu estou refletindo, né, sobre por que tanto justiça quanto respeito se tornou muito... Eu sabia que tu ia trazer isso por me ver assim, né? E muitas pessoas ao redor, assim, na minha família, no dia a dia que trabalham comigo, amigos e pessoas que trabalham, vê muito forte, sempre viram esses valores. E aí eu fiquei refletindo por que eles orbitam à minha volta, esses valores. E falando principalmente começando pelo respeito, porque internamente para mim é muito importante a liberdade. É muito importante. Para mim é sagrada a liberdade. Faz sentido assim total. como é o amor. E sem respeito não há de haver liberdade nunca, né? É impossível eu não respeitar e não me fazer ser respeitado muitas vezes, se eu quiser ter liberdade. Então, o respeito foi uma forma de eu abrir brechas na sociedade para eu poder ser livre. Porque senão, desde muito cedo a gente é condicionado a ter um script, né? Todo mundo sabe o que é melhor para ti, né? Ninguém quer te ouvir, né? Então, o respeito é uma forma de dizer, quem sabe vocês me ouvem nessa, né? Quem sabe eu sou interessado na minha vida e sei o que é melhor para mim, né? Sei como é que é o melhor jeito de eu me vestir em cada momento, qual é as melhores pessoas para me relacionar, qual é a melhor forma de eu falar, de eu viver, né? Porque senão a sociedade diz, não, tá tudo preparado, o que tu tá te metendo assim? A vida é minha, me desculpa, tá te incomodando aí. Então, pra mim eu sempre vi o respeito como essa corda, sabe? Corda pra que tá tratando da minha vida, não da tua, né? E sempre prezei também por os ambientes comunitários, sejam empresas,
locais que eu passei de tratar as pessoas, isso é bem importante para mim, da forma que eu gostaria de ser tratado. E até o jeito de eu falar algumas coisas que eu sei, quem me conhece melhor sabe que não é de propósito, não é por mal, né? Mas às vezes eu tenho uma retórica, um jeito de falar que parece meio afiado. Mas é com certeza porque eu prefiro 10 vezes alguém que é direto comigo do que alguém que me lisonjeia e na verdade não me quer bem ou tá me manipulando, né? E por eu reagir assim é porque eu sei que meu amor é muito forte, eu sou facilmente manipulado. Então, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de ser manipulado, então seja direto comigo. Então, eu acho que o ser humano é esse fenômeno, né? E a característica do meu fenômeno é esse. É ser muito amoroso e livre nas coisas subjetivas, que é do nosso espírito, da nossa alma, mas muito objetivo, justo e respeitoso com as coisas que são objetivas, que são da vida externa. E aí falando sobre... Posso seguir? Só para eu entrar nesse mérito da justiça, porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Assim, o valor justiça, ele tem um conjunto aqui que ele funciona, né? E tem uma regrinha. E é interessante isso, porque é bem o que tu citaste anteriormente. Nós aprendemos, nascemos e aprendemos sobre respeito. Vou pegar esse valor, respeito. Aprendemos sobre respeito, o aprendizado primário sobre o respeito é: respeite os mais velhos, respeite seu pai e sua mãe, respeite. Esse é o primeiro aprendizado. E veja bem, não que ele esteja equívoco sobre respeitar as pessoas. Eu não entendo que, porque é mais velho não é, deve ser respeitado. Eu acho que o mais velho ele deve ser admirado, porque tem muita coisa para ofertar, né? Mas o respeito em si, enquanto conceito de valor, ele tem um fluxo aqui. E o primeiro fluxo que pouco se ensina é respeite-se, que vem muito ao encontro do que tu citaste anteriormente. Peraí, e eu? Onde é que eu tô, né? Só porque essa é a minha vida. Posso falar um pouquinho aqui sobre ela? Entende? Porque daqui a pouco tem alguém dizendo assim: esse guri, ele vai fazer isso. Esse guri, ele vai fazer aquilo. E eu já disse para esse guri, mas é a minha vida. Eu posso um pouquinho falar de mim? Entende? E é interessante porque de repente não a pessoa... for atrapalhar muito você. Se não for quebrar o fluxo aí e tal. Mas... e daqui a pouco esse mesmo indivíduo, ele casa. E lá naquele relacionamento ele está do mesmo jeito. O cônjuge está dizendo para o indivíduo o que ele tem que fazer, porque ele está tão condicionado que alguém diga para ele que ele não pede o seu espaço. Porque o espaço para ele foi dado por alguém. Então o respeito no seu fluxo natural é: respeite-se, conheça-se, olhe para os seus valores, perceba o autoconhecimento, quem você é. Da mesma forma que o Janu citou anteriormente, se ele não sabe quem ele é, como é que ele vai falar? Se ele não sabe quem ele é, se ele não se conhece, o que acontece? Ele ouve o que estão falando sobre ele e ele começa a dizer: faz sentido. Não, mas eu acho que não é assim, eu acho que ele é diferente. E pior que eu também concordo aqui. Entende? Daqui a pouco o fato de você não se conhecer, você aceita todas as informações que vêm de fora. Então, eu só consigo me respeitar quando eu me autoconheço. Ou no mínimo dos mínimos, quando eu estou nessa busca, nessa procura do autoconhecimento. Porque nessa procura você vai dizer: isso, pelo menos isso, até agora, eu acredito que é assim. E não quer dizer que você saiba exatamente, porque amanhã você pode mudar de ideia e está tudo bem, você é esse fenômeno. Então está tudo certo. Agora, primeiro conheça-se e respeite-se. Depois que você se respeita, respeite o outro para ser respeitado. Agora, a regra é muito simples. Se você está na busca do respeito sem se conhecer, você está buscando respeito para quem? Através dos dogmas dos seus pais? Daquilo que você aprendeu, da memória que você tinha, do que era certo? Talvez você esteja buscando respeito para alguém que você nem sabe quem é, se você não se conhece. Então é fundamental entender que o respeito, ele prima nesse fluxo. E por isso a importância de você saber quem você é para poder, então, se respeitar. Usar esse respeito a seu favor e depois pedir respeito. Mas lembre-se, respeite-se, respeite. Respeite-se, respeite, para ser respeitado. Mas você precisa respeitar também. Muito bom. Eu falei um pouco do respeito, mas como tu entrou na justiça, é um grande desafio na nossa sociedade contemporânea falar da justiça. Não só pelos noticiários atuais, pela forma com que as coisas, eu posso dizer, rasas são debatidas, né? Porque muitas vezes se tornou uma questão ideológica.
E não deveria ser isso, né? A justiça deveria estar a serviço da comunidade, não a serviço de interesses, sejam políticos ou financeiros ou qualquer outra coisa. Então isso foi tão deturpado, como o termo política também foi muito deturpado, porque se fugiu desse assunto falado profundamente, sem algum teor de querer influenciar alguém, mas realmente debater o que é isso, né? Por que isso não serve? E é engraçado a gente trazer isso porque um tempo atrás o Edu e eu recebemos aqui, nesse mesmo local, um visitante, e a pessoa é muito espiritualizada, né? Bem aberta a essa questão das dimensões mais holísticas e tal, dos sentimentos com um vasto conhecimento de espiritualidade. Mas quando a gente entrou em assuntos mais objetivos da sociedade, que são comunitários, eu não posso fugir daquilo que é o ser humano. Ele é um ser comunitário, né? E de como a gente pode influenciar isso, esse fenômeno social ser algo mais florescido, mais agradável, vamos dizer assim, no máximo que a gente consegue deixar um pouco mais agradável. Não conseguimos muito mais que isso, né? Mas por que não, né? Se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse, como tu falou, eu acompanhei na entrevista do Edu, né? Por que não transbordar isso, né? E a pessoa, não, isso não é comigo. Meu negócio é estar bem com o meu espírito, estar bem com o divino. A gente não pode julgar nada, não deve influenciar nada, né? E ficou muito nisso, né? Eu disse, eu sou obrigado a discordar. Porque há uma grande diferença entre eu querer desrespeitar as pessoas e fazê-las entrar na minha visão e eu querer manifestar esse amor que eu tive acesso, essa consciência, essa dimensão. Se ela realmente é boa e ela é saudável para as pessoas, por que não eu expandi-la? Por que eu não tornar mais o meu ambiente agradável? Por que eu não influenciar a sociedade a sair do caos, a sair do precipício existencial que a gente está indo? Então, isso de verdade incomoda, e tocar nessas coisas vai correr um grande risco de nós termos uma grande represália de volta, né? Mas o que é isso se eu não puder dar fruto, né? O que é essa espiritualidade que eu só me abasteço e digo, a dor do ser humano não me é sensível ao meu coração. A dor existencial, e não é ter fórmulas prontas, mas vamos entrar nisso junto, né? Vamos pensar em maneiras de viver em comunidade diferente, porque isso é muito tocado quando se trata de mim e do Edu, né? A gente tem um caminho social, empresarial. Por que isso agora, né? Mas eu perguntei por que não? Do que se trata isso, né? Do que se trata esse espaço entre o nascer e o morrer? E por que não? Por que não querer criar isso, né? Esse espaço em que mais pessoas debatem sobre esses assuntos sensíveis? E a justiça é isso. A justiça ela não tem utilidade de tu morar numa ilha, né? Para que serve a justiça se tá tu e tu mesmo? A justiça ela só precisa ser utilizada, esse espaço de consciência, quando tu convive com outros seres humanos. E eu ia dizer o pior, mas o melhor, quando esses seres humanos estão em dimensões de consciência não tão, eu diria, não tão sutis. Sim. Estão mais grosseiros, estão mais violentos, ou estão mais... não é um exercício fácil de ser feito, mas é o único exercício a ser feito para quem se torna uma porta, para quem se torna uma árvore da seiva da vida. É influenciar, de certa forma, a nós vivermos de forma mais harmônica em sociedade. Eu acho que tem uma coisa muito interessante do que tu citou, entende? Que é muito interessante, que é assim, não é justo que uma árvore, que é uma árvore frutífera, cada árvore tem sua função. Mas vamos pegar a árvore frutífera, não é justo que ela nasça, cresça e não dê frutos. Então, não é justo com ela mesma, com a sua essência, não é justo com o divino, aí nomeie como quiser, mas esse divino que confiou a esta árvore a missão de dar o fruto. E olha que legal o que tu falou. Esse divino ele não consegue estar longe da humanidade. Aí nós, coitado de nós, vamos querer estar longe da humanidade. Não, eu não estou separado dos meus irmãos que estão em conflito, da sociedade que está em guerra, da política que está brigando. Eu não estou separado. Agora, eu devo participar dessa guerra? Bom, daí isso é uma outra coisa. Sim.
Agora, não há como tu querer ser tocado pelo divino, ele está te tocando por algum motivo. Sim. É para influenciar de alguma forma. Ah, mas eu só sei tocar música. Toca música. Só sei dançar. Dança. Influencia dançando. Ninguém está pedindo para ti ser outra coisa que tu não é. E esse é o grande ponto. Inclusive, ser outra coisa que tu não é injusto consigo mesmo. Com certeza. Entende? Ou seja, e aí é um pequeno agregar, né? Porque eu acho que a justiça, ela está ligado o justo é aquele que é coeso consigo primariamente. É aquele que consegue viver em equidade, mas ele precisa primeiro viver nessa equidade interna. Ou seja, porque muitas vezes a autopunição, pensamentos negativos, a autocobrança, e uma autocobrança só existe quando existe um comparativo ou uma expectativa. E normalmente essa autocobrança está muito ligada ao velho, à memória do que deveria ser. Porque em essência você é só um aflorar, um florescer. E se você em essência é só um florescer, você não tem comparativo, então não tem por que se autocobrar. O arbusto não se compara com a árvore, né? É só o ser humano que entra nisso. Entra nisso. Agora tu falando isso aí, tu é alguém que estuda psicologia a fundo, cientificamente, e vive no teu dia a dia essa transformação das pessoas, se lidar com as suas feridas internas, com o seu passado, com os seus traumas, né? E sabe o que eu vejo de verdade? Quando a pessoa se permite, por um acaso, começar a, em vez de só olhar para os seus conflitos, para os seus problemas, a começar a doar um pouco, a começar a ajudar da sua forma. Olha que milagre acontece, ela não começa a melhorar, porque ela sai daquela loucura que tu estar envolvido só com os teus traumas, conflitos. Cara, quem sabe é o seguinte, não precisa ajudar muito, mas ajuda em alguma coisa. Ajuda a melhorar a vida de uma pessoa. Quem sabe tu sai um pouco de olhar, achar que tu que a tua vida é um rosário de tristeza. Acontece um milagre, porque a vida é isso, é a interação, é a relação, é o relacionamento, não é só o relacionamento entre seres humanos, entre nós, esse espaço, entre nós e a natureza, entre nós e os seres que nos cercam. Então as pessoas acham que elas só entrarem para dentro delas, egoicamente, só buscar cada vez mais, tu tá lidando com o lixo do passado. Quem sabe tu não sai, é uma frase de Nietzsche, nós não precisamos revirar o lamaçal, nós devemos respirar ar puro. É bem melhor, né? Tira a cabeça da lama e respira. Em vez de estar querendo organizar aquilo tudo, né? Quem sabe tu não tenta respirar ar puro. E o respirar puro é isso. Automaticamente te purifica. Isso. Aí talvez tu vai conseguir ajudar mais pessoas que estão com a cabeça afundada no lamaçal, mas sai, respira e começa a ajudar, porque enquanto ficar tentando organizar só isso, talvez é algo que não vai te fazer tu sair daquilo lá, né? Porque tu tá só... É porque é aquela história, quanto mais tu dorme pensando em algo, muito provavelmente vai acordar pensando naquilo. Tu deve enfrentar muito isso, né? A pessoa chega, pede um monte de dica pra ti de como melhorar, mas não faz nada. Não, e ao contrário, se tu der a dica para melhorar, ela fica brava contigo, ela quer voltar no problema. Porque ela quer discutir sobre o problema. Ela quer viver, ela quer viver aquilo. Ela tem o prazer dela, é um vício químico e emocional que está presente ali naquele momento. E a pessoa conseguir sair disso, nossa, é uma coisa magnífica e maravilhosa. Mas deixa eu te perguntar, Janu, porque o Janu hoje é um grande empresário e bem-sucedido, e que agora cada vez mais está fazendo esse derramamento para o mundo, para as pessoas. Mas nem sempre foi assim. Tem uma jornada aí de um empresário, uma jornada de quedas, né, de altos e baixos, picos e vales, que tu teve que viver. E nessa jornada de picos e vales, primeiro, ser humano, encontrar o ser humano interior, encontrar essa essência, essa grande magnitude da vida que tem dentro de cada um, talvez tenha sido isso que tenha sido o grande fator diferencial para que tu pudesse, ao te encontrar contigo mesmo, ou te descobrir, tu dissesse, bom, agora eu entendi quem eu sou, eu estou pelo menos nessa busca, ou não é ainda sobre sei quem sou, mas é sobre achei o caminho. Eu estou no caminho desse autoconhecimento, de encontrar esse ser e de pegar toda essa magnitude que existe em ti. E a partir dali começou a mudança da história. Tu consegue definir em que momento isso aconteceu, que tu encontrou o Januel, o ser humano dentro de ti, que parou de sair
daquelas lutas internas ou daqueles acontecimentos empresariais que não te levavam para o que tu queria e etc? Eu acho que talvez nós vamos apontar alguns momentos, mas como eu defini o ser humano como um fenômeno, tudo nos leva de alguma forma ao nosso destino, se nós permitirmos. Coisa linda. Se nós permitirmos que ele Coisa linda. aconteça. E talvez um bater de asas de uma borboleta no outro lado do planeta possa ter feito isso. Por que eu digo isso? Porque tem um imponderável nessa história. Porque se as pessoas ouvirem a minha história e dizer, vou imitar exatamente, não é pra ti essa história. Só tô te contando a minha história. Descobre a tua lenda pessoal, né? Descobre o que é isso que o divino, essa música que o divino quer tocar através de ti. E terão sim grandes acordes e momentos de silêncio. Porque perceber a vida só como uma linha reta é só ilusório. Esse picos e vales, como tu falou, isso é a vida, viu? O problema é quando tu está considerando que o vale é ruim, ou tu está considerando que o pico é ascensão, ascensão, ou tu o ápice, né? É ilusório essa concepção. A vida é esse fenômeno total. Que bom que nós temos picos e vales, né, como natureza, né? Porque senão no vale, o jardim está no vale, né? As coisas, as comunidades estão no vale. No topo, sim, está talvez a transcendência, está tu enxergar além, tu sobe no alto da montanha, tu enxerga além, né? Mas é preciso descer o vale e depois subir de novo. A vida é esse fenômeno total. A grande questão é se isso realmente é uma espiral virtuosa, tu está descobrindo outras dimensões de picos e vales da vida, ou se tu está simplesmente regurgitando o passado, tu está num ciclo vicioso, se tu está num looping vicioso. E a ilusão, que a gente fala em outros programas sobre isso, o que é essa grande ilusão que controla o mundo, é isso, é fazer tu reviver o passado, reviver aquilo sem poder aceitar essa flexibilidade da vida. Então, é interessante tu falar isso, porque eu tive a minha busca espiritual, que me fez eu talvez despertar e ver a vida por outro prisma, ela foi muito mais, acho que a gente já comentou isso em outras ocasiões, muito mais um limpar daquilo que o mundo tocou em cima de mim, por muitas vezes eu tentei aceitar, me desvencilhar daquilo, do que propriamente alcançar algo, né? Eu me livrar das ilusões, porque ao fundo, todos nós somos uma flor única da existência. Todos nós somos essa flor, só que nós estamos sujos, estamos poluídos com esse ruído do mundo. Então, eu passei por diversas comunidades espirituais. Eu acho que isso foi essas comunidades que eu passei foram grandes impulsionadores para mim descobrir o que eu não queria, mas eu precisava. Eu digo, até esses fenômenos que parecem vales, eu precisava ver, porque eu precisava ir a fundo disso, né? Porque era tão sutil que eu sentia talvez na minha infância que a sociedade começou a me oferecer formas, esculturas para aquele sentimento, né? E eu tentei ver se aquilo era verdadeiro ou falso. Então, de certa forma, essas experiências espirituais que eu tive me levaram adiante, não como mostrando algo. Claro que sim, eu falo isso com respeito, né? Eu adquiri muita sabedoria com as comunidades que eu passei, mas elas me ajudaram muito mais me empurrando para frente, dizendo, não é isso, não é isso. Tem algo sagrado ali, mas não é isso. Mas não é isso, né? Uhum. E aí quando, inclusive, eu dei uma desistida desse meu lado religioso, eu busquei na ciência. E aí foi um grande outro, eu digo ciência no sentido de estudar a psique como um fenômeno simplesmente material, né? Que ele pode ser estudado e pode ser descoberto. E aí conheci a programação linguística e em seguida o nosso amigo Márcio Martins, que depois virou meu amigo Marcinho. Mas até então era um grande especialista nessa grande ciência que é relativamente nova, né? Mas que resumiu muitas das ciências psicológicas. Eu conheci o trabalho do Tony Robbins, comecei a ler e aí procurei
alguém comum nosso acabou indicando o trabalho do Marcinho e eu participei de um treinamento que o Marcinho tem. Muitas pessoas que estão assistindo talvez já fizeram no Extreme. E uma dinâmica que ele faz lá que é o renascimento, que é o rebirthing, me fez de novo me confrontar com a minha criança. E eu de novo despertei o meu sentimento religioso, né? E aí isso me fez o que é aquilo, né, que eu sentia, né? Porque o mundo tinha me dado várias coisas e agora eu estava estudando psicologicamente. E realmente, o que o teu trabalho mostrou é que algo material, inclusive, porque as ferramentas são para mexer na psique, né? Uhum. Algo material estava vendando os meus olhos, né? E aquilo me fez talvez despertar para chegar na meditação, que foi que realmente revolucionou a minha vida, né? Então depois daquilo eu comecei a voltar para o caminho espiritual e redescobri a meditação, que era uma coisa que eu tinha pegado lá atrás, mas não da forma talvez correta. Experimentei terapias psicodélicas depois disso, eu não posso negar isso, e foi importante também. O uso da ayahuasca, eu não digo que é um caminho também, eu acho que é um caminho que serve para algum momento, mas tu tem que também transcendê-lo. Tu pode usar como um instrumento, como é a programação linguística, mas tu precisa continuar caminhando, né? Então ela foi um grande chacoalhar da minha poeira também, a experiência psicodélica, né? De ver o tamanho que é a psique humana, o fenômeno da psique humana. Aquilo é muito fora do controle. Total. Isso para quem é muito, como eu, alguém muito regrado, muito controlador, objetivamente falando. Tu vê as coisas se desestruturarem um pouco, é bem importante para tu dizer, opa, tem algo a ser descoberto. Não estou controlando é nada. E mesmo assim é bom, né? É óbvio, vida, né? É maravilhoso, inclusive, poder descobrir que tu não está carregando esse mundo nas tuas costas. Essa descoberta é bom. É maravilhosa. Porque se dependesse de mim... Pô, caraca, velho. Pô, não posso dormir, não posso nada, né? Imagina. E aí eu diria que, finalmente, eu redescobri da forma correta daí a meditação. E aí posso falar de vários mestres que foram importantes nisso. Siddhartha Gautama, que eu diria que é uma grande expressão do amor divino na Terra. Eu redescobri, talvez por causa dele, Yehoshua Ben Yosef, Yeshua, Jesus, que eu tinha uma outra visão, tinha uma visão sacerdotal dele. E através da meditação eu redescubro o ser humano e esse fenômeno de amor que é Jesus, né? O Osho, o Krishnamurti, são seres que são muito importantes para mim na minha caminhada, que fizeram lembrar aquilo que eu vim fazer aqui. Então, de fato, o que eu poderia dizer, tudo isso é importante, mas talvez não seja para as pessoas que estão ali repetir o meu caminho. Sim. Mas eu reconheço todos os passos, todos os vales e todos os picos que me fizeram relembrar o amor da criação que me fez vir a essa vida. E eu acho que o mais interessante no meio disso tudo não é sobre exatamente o que tu citaste, não é sobre você olhar para a jornada que o Janu teve e dizer, pô, essa jornada é interessante para mim. Mas é entender que cada um tem uma jornada, mas todos temos a mesma busca, a busca do ser. Ou seja, voltar para casa. No fundo, todos nós estamos procurando voltar para casa. Entrar na essência, se encontrar enquanto ser humano. E depois que você encontra a sua casa, agora sim, da sua casa você pode derramar para o mundo. E o exemplo que eu gosto de dar sempre é, o copo só derrama depois que enche. O primeiro que recebe o derramamento do que está dentro do copo é o próprio copo. Então, quando você derrama na sua essência, na sua vida, naturalmente você está pronto para derramar para o mundo que está em torno de você. Algumas pessoas querem derramar para o mundo aquilo que não derramaram em si ainda. E aí, de novo, falando do valor justiça, não é justo. Não é justo que derramemos para o mundo aquilo que não fomos capazes de derramar para nós mesmos. E, Janu, para a gente entender o conceito, tu consegue perceber na tua história esses dois valores, o respeito e a justiça, na ordem que tu quiser? Bem legal. Agora foi. Agora foi, porque assim, tu falou, né? Mas deixei algo muito importante fora, porque é algo que eu não costumo comentar, porque é algo muito restrito e às vezes pouco respeitado e muito fantasiado e muito manipulado por quem não conhece a fundo. Inclusive foi o motivo de uma grande transformação entre mim e eu e meu irmão.
que é algo que foi e é importante na minha vida, né? Que é a presença do judaísmo. E eu não falei porque eu acho isso tão diferente, né? Porque as coisas possuem dimensões diferentes. O judaísmo para mim teve uma dimensão diferente. Eu vivi muito tempo no meio da comunidade ortodoxa e aquilo meio que coloca a gente como qualquer outra comunidade muito forte, né? É uma coisa milenar aquilo, né? De 3 mil anos. Tem um poder ali, né? Tem um poder e tem um conteúdo, um conhecimento, tem uma ciência, né? Justiça e respeito é muito forte dentro daquilo. Interessante. Moisés é a própria justiça, né? Sim. Ele elabora o que seria uma lei divina, né? Ele traz isso e o caminho do povo judeu é levar isso por milênios, né? Mesmo a troco de perseguição, a troco de... E levar exatamente o que aquela concepção de ordem e justiça. Né? E fica evidente a justiça até no conceito da pedra, né? Quando ele escreve os mandamentos, etc. Ou seja, ali já está levando o que é justo, o que é para ser justo diante daquela sociedade. Mas o que mais... Então, só para botar Moisés no meio daquele grande mestre, que com certeza mas aquilo talvez está tão próximo do meu coração que eu não consigo nem ver tanta diferença, porque aquele é muito próximo do que eu vejo. E eu me senti muito acolhido, né, pela espiritualidade que eu encontrei lá na comunidade, como outras comunidades que eu passei. Eu quis ir em frente, porque achei que o Divino Deus tinha me pedido para explorar outras dimensões. Mas tem muito respeito e tem muito amor ainda pelas pessoas da comunidade. Mas uma coisa que é muito sagrada lá é o respeito às diferenças. É uma grande mudança de visão, de forma de ver. Porque a maioria das religiões acostumou a ver o outro como alguém a ser salvo. A ver os outros como alguém que precisa de ajuda para tirar ele de alguma coisa e trazer para algo melhor, né? E o judaísmo não vê isso. O judaísmo a Torá, a mensagem de Moisés é para os judeus. A nossa missão divina é levar isso na humanidade. Mas eu não preciso mudar as outras religiões. Eu não preciso mudar a humanidade. Eu tenho um respeito àquilo que elas são. Então lá isso é muito firme, sabe? Assim, portanto que não existe conversão no judaísmo. Tu não vai ver alguém realmente que é o judeu ortodoxo, que vive na comunidade, querer converter uma pessoa de fora que não é da comunidade. Pelo contrário, tem o costume de negar se tu for lá. Então, porque tem que ter um processo de fé muito bem, porque a responsabilidade de ser carregada não é fácil, nem para quem está lá. Tem uma missão ali, né? Uma missão muito forte, tem uma dor envolvida, óbvio que sim, tem uma carga a ser carregada, né? Um jugo. Então, aquilo é muito forte. Só que não há um desrespeito com quem não leva aquele jugo. Pelo contrário, assim, por que tu está querendo isso? E tem muitos rabinos durante a história que falam disso, né? De novos guerreiros, novos convertidos querendo vir, eles tu não precisa levar esse peso, o que tu está fazendo? Eles dizem, caramba, tu tá levando esse peso, eu quero alguma coisa. Não, mas ele tem que entender o que é, né? Mas por que isso é uma mudança cognitiva muito grande, né? Assim, por que eu tenho que estar desrespeitando as outras crenças? E aí entra o respeito. Porque eu só vejo aquilo como uma possibilidade de vida. Será que Deus é tão pobre mentalmente ou pobre existencialmente? Não, Deus é a multiplicidade das diferenças. E quando tu leu a tua poesia, eu me lembrei eu tenho que falar para o Marcinho desse livro, porque o livro é muito bom, mas o título é genial. É do Rabino Sacks, ele está vivo ainda. É um rabino inglês, e o nome do livro dele é A Dignidade da Diferença. É lindo, né, esse nome? Maravilhoso. A Dignidade da Diferença. Nossa, cheguei a ficar arrepiado. Porque ninguém pensa por esse prisma, entendeu? Total. Que a beleza da humanidade é ser diferente um do outro, é sermos diferentes, flores diferentes do mesmo jardim. E por que não nós olharmos por esse prisma? Mas não, em vez de querer fazer isso, nós queremos podar os nossos irmãos, querer dizer, tu tem que tirar essa característica para se adaptar ao meu grupo, tem que tirar essa característica para adaptar à minha ideologia, à minha forma de ver o mundo, né? Quando a verdadeira beleza humana está na dignidade da diferença. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso que eu acho magnífico e lindo demais, que é o seguinte, né? O ser humano, no fundo, só busca... só tem pouca facilidade em aceitar a diferença porque ele quer ser aceito. A necessidade do ser humano em ser aceito é tão grande
que perceber o outro diferente dele é como se ele mesmo estivesse se excluindo. Então eu não consigo te enxergar diferente de mim. Porque se você é diferente de mim, quer dizer que, então, eu sou diferente também. Estar errado. E eu estou errado. Por quê? Porque eu não pertenço àquele grupo, tá entendendo? Então a necessidade de pertencimento é tão grande, só que aí vem um conceito que é nós contra eles. Isso é o que foi imposto por uma sociedade do bem e do mal. Tu entende? E a pergunta é muito simples: será que o mal, dito como mal, é mal? Ou será que o mal é o sol escuro, que quando a luz chega, a luz só existe porque o escuro apareceu? Será que o mal não é a fresta essa da dor onde passa a luz? Então, por que o mal é o mal e será que o mal é dito como mal? Porque talvez isso que enxergamos como mal, na realidade, é uma necessidade para evoluirmos. Vamos entrar nessa junto. E aí entra a justiça. O que é essa coisa, esse valor que diz isso é correto, isso é incorreto, né? É um exercício de consciência, porque dependendo da cultura, dependendo do local, dependendo das pessoas, alguma coisa é o correto a ser feito, outras não. Uhum. Porque tudo tem um contexto cultural fenomenal daquele país, daquelas pessoas. Porque o que nós, quando tu fala, quando eu falo assim, cara, será que esse mal não é uma fresta? É porque quem disse que esse mal é mal? Uhum. Quem disse que tu olhar a corda no meio da rua é a cobra? Tu tá só iludido com isso. Tu tá criando uma ilusão. Então não é dizer que o mal que cria o caos, que machuca, que é violento. Não, esse tu olha com consciência e há leis para coordenar isso na sociedade. Uhum. Mas questiona as ilusões que tu tem. Por que tu vê aquilo que é diferente como mal? Será que não é um pensamento inserido na tua consciência para te influenciar, para te servir a algum poder estabelecido? É esse questionamento que deve ser feito. Não, achei demais, achei maravilhoso. E é bem isso, né? Na poesia eu falo muito sobre, eu trago um pouco desse contexto, sobre essa dignidade do ser, porque eu acho que o primeiro ato a ser respeitoso é o ato de respeitar a essência de cada ser. E essa essência não será essência se não houver diferença. Ou Isso seja, não é tão divino, né? magnífico. Porque Deus permite que isso tudo aconteça. Magnífico. Se você pegar uma árvore de laranja, produz o mesmo fruto, mas mesmo assim cada árvore é diferente uma da outra, e o mais interessante ainda é, cada laranja produzida pelo mesmo pé, pela mesma laranjeira, será diferente uma da outra. Ah, mas talvez isso não engaje. Isso não funciona tão bem, né? Não vende bem, isso não me faz ser aceito, isso não traz senso de tribo, isso não me faz sentir pertencente, por isso meu time é tal quanto o time do fulano, minha condição política, opção política é uma, a posição política do outro é diferente, e assim por diante são as guerras. Entende? Você é dele ou daquele, entende? Isso é tão impregnado na sociedade e infelizmente não ensinamos nossos filhos, os pequenos, a aprenderem a lidar com a diversidade, entende? A lidar com essa diversidade que é tão linda, que é tão bela e a qual faz se perceber a beleza diante da diversidade, porque agora bonito é aquele que é parecido comigo, não aquele que é diferente. Que vida pobre. Nossa, medíocre. Entende? Medíocre. Porque nada me faz aprender, entende? Porque não me tira da minha zona de conforto. O aprendizado tira o indivíduo na sua zona de conforto. Existem dois conceitos, zona de conforto e zona de acomodação. Zona de conforto é quando está bom, mas eu para sair dali eu tenho um esforço. E eu não estou afim de pagar esse preço. Zona de acomodação é tá ruim, mas eu tenho que pagar o preço para sair dali, também não estou afim. Então, de um jeito ou de outro, a gente precisa sair de lá. Para a gente fechar nosso programa de hoje, eu quero, antes de te agradecer, pô, foi uma troca gigantesca aqui, eu tenho certeza que para você, caminhante, foi demais também. Mas antes disso, eu quero te pedir, Jano, para tu deixar para os caminhantes aí uma mensagem na qual tu possa ofertar, de alguma forma que eles possam serem mais seres humanos, né? Esse fenômeno, tinha me fugido a palavra antes, eu estava louco para encontrar, e tu pegou, né? Daí tu me trouxe ela aqui, e também esses valores, respeito e justiça, ou seja, como o ser humano com esse valor, respeito e justiça, pode ter uma vida melhor. Eu acho que o respeito é uma boa forma de começar. Como tu falou no início, respeitando a si mesmo, os teus limites, inclusive. Por isso que eu sempre faço muita questão de dizer, e às vezes tem pessoas que vão falar comigo de
espiritualidade reclama, né? Mas tu não dá muita coisa para se apegar. Mas eu não quero, esse é meu fruto, né? Porque senão tu tá dando algo ilusório, né? Tem muita coisa para te se apegar já, né? Se apega o que tu quiser. Eu não vou dar, né? Mas é porque quase ninguém incentiva esse exercício de estar aberto, mas respeitar os seus limites, porque isso é importante. Porque nada que é agressivo com si mesmo vai te levar a alguma coisa, tu vai ficar só entorpecido. Então isso eu posso dizer. Se tu está muito fanático, seja com qualquer coisa, tu ficar fanático com meditação também é ruim. Ficar fanático com um conceito, com uma concepção, com materialismo ou religião, sempre vai te deixar entorpecido, pobre de mente, que eu digo, né? Esteja mais aberto para ver outros prismas e outras dimensões, porque a vida é total, a vida não é esse córrego pequeno, né? E o que eu posso fazer para essa pessoa, para esse caminhante que nos acompanha, dar minha contribuição é dizer: tenha fé nisso que eu vou dizer, porque eu não consigo te provar, eu não consigo te mostrar a lua, mas eu posso te apontar. Esse é o caminho. Se abra para ver mais e mais, porque tem algo acontecendo fora dessa ilusão e desse conflito entre bons e maus, entre direita e esquerda, entre esse ou aquele, entre vermelho e azul. Algo acontecendo bem mais antigo do que nós, viu? Nós somos muito novos, que eu digo, seres humanos, né? Nessa brincadeira que é a existência. Tenha fé que isso vai melhorar a tua vida social, não é algo que vai te prejudicar. Tenha fé que isso vai te melhorar como pessoa, para ti, para tua família, para tua companheira, para teu companheiro. Tenha fé que tu vai servir o teu propósito, porque a gente tem que sair das nossas posses de interesses, isso é bem importante. E se permita ter essa fé, essa coragem de buscar ajuda, não tem vergonha nenhuma. Todos nós precisamos de alguma maneira nisso, né? Busca se aprofundar lendo mais. O canal B aqui traz muitas referências. Tem o Pérolas da Sabedoria, assiste o Pérolas da Sabedoria, pega as referências, vai estudar mais sobre esses sábios. É muito importante isso. É legal de vez em quando se divertir, olha o TikTok, olha a rede social, mas tem um espaço na tua vida para se aprofundar. Procura ajuda em algum treinamento. O Marcinho está aqui, tem um instituto que faz isso, vai te fazer tu se autoconhecer melhor, isso é muito importante, para te se livrar de algumas dores que nem deviam estar aí, mas querer ir em frente, querer ser mais sutil. Tem um senso comunitário, se aproxime de mais pessoas, e com certeza isso que às vezes parece um rosário de tristeza, que é a vida social, se tornará numa grande dança cósmica, que é essa vida espiritual que a gente faz questão aqui de compartilhar com vocês. Coisa linda. E do que o Janu falou, algo que eu acho bem interessante é assim, né? Primeiro, eu acho que é importante que você entenda que quando você se respeita, se você pega o respeito verdadeiro, naturalmente a partir dele você já se torna alguém justo, consigo e com o mundo, no mundo de forma geral. E algo que o Janu trouxe sobre excessos, eu acho que é bem interessante, né? Eu gosto muito de um provérbio chinês que fala sobre os alimentos, então assim, sinta-se saciado 30%, pois assim você não esgotará a possibilidade de ter espaço para o novo chegar. Então, na sua mente da mesma forma, quando você está com uma saciez de 30%, você tem uma liberdade e uma possibilidade do novo chegar. O medo do desapego do velho é que gera muitas vezes a impossibilidade da chegada do novo. Gratidão, caminhantes, espero que tenham gostado, eu amei estar aqui. Janu, foi demais mesmo, gratidão mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar aqui contigo e trocar essas informações, essa energia, trocar esse conteúdo, mas acima de tudo e mais importante para mim, foi muito bom ter estado aqui e vivido isso contigo, porque o que a gente fez aqui não foi só uma entrega de conteúdo, mas foi uma vivência prática, onde dois amigos trocaram informações, onde dois amigos trocaram conhecimento e trocaram energias, e foi isso que aconteceu. Gratidão mais uma vez aí, caminhante. E lembre-se, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve no canal. Se gostou desse episódio de hoje, deixe a sua curtida e vai lá no sininho.
Pressione o sininho, sabe por quê? Porque daí você recebe novas informações. Sai o vídeo, vai chegar até você. E você, com certeza, vai ter a sua transformação. E uma dica muito legal para te dar. Não é por acaso que esse vídeo apareceu para você. Se esse vídeo apareceu para você, lembre-se, é um sinal. Não é por acaso, pois nada na vida é por acaso. Legal? Até o próximo episódio. Um abraço de coração a coração. E até mais. E o que eu diria para os caminhantes é, se você não olhar para dentro, você vai ficar de fora. E quando você fica de fora, você deixa de reconhecer e de ser o ser humano que você nasceu para ser, sem honrar a essa existência que Deus nos deu. Então, para mim é isso.